muito obrigada pelo convite que me dirigiram para vir aqui a esta casa, que eu tenho tantas e tão boas recordações, para dar algum testemunho da minha vida, já longa vida, como advogado e como colaborador mais próximo também aqui da nossa ordem. A minha entrada na advocacia foi sui generis, porque eu não era para ser advogado, E pode-se dizer que terei sido advogado por engano e por virtude de uma opção que tive que fazer naquela época, naquele período liceal em que nós tínhamos que escolher entre letras e ciências, e apesar da minha família toda andar à volta ou da engenharia ou sem curso, na área do direito eu não tinha ninguém. Mas não sei porquê. Olha, estas coisas que acontecem, as coisas fazem-se, não sei por inspiração de quem. Eu optei por seguir, portanto, a via do direito. Optei por seguir a via do direito e fiz o meu curso normal na Faculdade de Direito de Lisboa, que foi, aliás, um excelente curso, tenho que destacar isso, foi um dos melhores cursos da Faculdade de Direito de Lisboa, dos anos 53 e 58, ainda no Campo Santana. Só transitámos daí, pois no último ano já não apanhei para as novas instalações da cidade universitária. O curso correu bem e como não tinha ninguém à minha volta formado em Direito, quando acabei o curso, tinha o problema do estágio. Eu queria tentar a advocacia. E realmente, também por providência de alguém, amigo, foi-me referenciado a possibilidade de fazer o estágio no escritório de um advogado, que era o Dr. Mário de Castro. O Dr. Mário de Castro era, na altura, um dos advogados mais referenciados da nossa advocacia. Podia-se dizer que seriam 3 nessa época, por excelência, sem desconsiderar muitos outros, cujos nomes guardo com muito boa memória. Seriam os 3 grandes advogados da época, daquela época dos anos de 58, 59, mas a começarem muito antes, porque eram já mais velhos, o Dr. Mário de Castro, o Dr. Azeredo Perdigão, e o Dr. Gustavo Silva. E suponho, não quero garantir, porque não tive a oportunidade de obter essa informação direta agora em consulta do nosso site, suponho que logo os 3 foram designados. À época, não havia as medalhas que depois foram atribuídas, como advogados honorários. O Dr. Mário de Castro era um homem muito fino, um homem muito delicado, e todos eles com a sua piada, que é muito característica daquela época, da época em que eles começaram, não é? Fizeram a sua vida e a sua carreira de advocacia, em escritórios que eram em sobrelojas da nossa Baixa, aqui de Lisboa. Sobrelojas. Quando olho para as sobrelojas dos advogados que nós frequentávamos e visitávamos, e vejo agora grandes construções, grandes espaços, altamente sofisticados e com muita dignidade e tal. Nada se comparava aos pequenos cochichos do domicílio dos advogados de então. O Dr. Mário de Castro era um homem distinto, muito liberal, e muito curioso, porque naquela época havia uma coisa muito interessante, que era aquela época quando eu comecei,
isto já vinha, com certeza, de uma tradição grande deles próprios. Eles davam-se muito uns com os outros. E acontecia que vários advogados, ou vários juristas mesmo, a exercer outras funções no antigo regime, inclusivamente, não é? Conviviam. Eu lembro-me que aqui na rua São Julião, onde era o escritório para onde eu fui fazer o meu estágio, havia semanalmente, para não exagerar, uma convivência de visita no fim da tarde, em que às vezes nos dava o prazer de nos convidar para assistir e tal, e estavam ali 3 grandes amigos. E por curiosidade, eram 3 grandes amigos de expressão até política e de atuação política totalmente diferente. Amigos da faculdade e amigos que passaram a ser para a vida. O Dr. Mário Madeira, que por acaso era governador civil de Lisboa, o Dr. Mário de Castro, que na altura também teria exercido funções representativas num partido que na altura não era um partido considerado mais clandestino, não era partido na altura, era uma associação, era uma de juristas republicanos e democráticos, etc., e de intelectuais também, não só juristas, não é? E o Dr. Azeredo Perdigão, que também não era um homem, um jurista também de excelência, e que veio a ser depois, como se sabe, o advogado do Sr. Calouste Gulbenkian, e com um relevo muito importante, um destaque muito importante na constituição da Fundação Calouste Gulbenkian. Aí fiz os meus 18 meses de estágio, e o estágio correu normalissimamente na altura. Tínhamos nos primeiros 6 meses praticamente sem nenhuma atividade, e depois tínhamos um ano em que já íamos fazer visitas a tribunal, e já nessa altura se colhia assinaturas de presença a certos atos judiciais. Um convívio muito agradável, sempre muito disponível, sobretudo do patrono. E isso, como não éramos muitos, eu fiquei a certa altura, não sei se logo de começo, mas penso que de começo, porque tenho a cédula inicial com o número 2002, portanto, eu posso dizer que hoje, já reformado há uns anos, mas enfim, quando o fiz, eu teria já na altura 50, mais talvez mais uns 10 anos, 60 anos de advocacia, ou perto de 60 anos de advocacia. Portanto, fiz um longo percurso depois, no exercício pleno de uma atividade liberal. Na altura, praticamente os advogados exerciam sozinhos, por conta própria, em associação, a parceria com alguns colegas de escritório, que era muito normal, para partilha de custos e de colaboração. E basicamente aqui, sobretudo nesta área de Lisboa, que era a minha área, aqui, praticamente tudo aqui na Baixa. Encontrávamos muito os mais velhos, os mais novos, não só no Tribunal de Valor, que era o Tribunal Central, digamos assim, da época, como nos pequenos restaurantes que havia aqui dispersos por estas ruas tradicionais, aqui da nossa Baixa, ainda Pombalina. A seguir ao estágio, colocava-se o problema de saber o que é que eu ia fazer na vida. E eu tinha 4 coisas para fazer, ou 3 coisas para fazer. Eu antecipei o meu curso para julho, quando podia para julho, concluí o curso com mais 2 colegas só. O meu curso foi só depois, em setembro, que finalizou a sua atividade escolar. E os meus colegas de então, eram 2 ou 3, dos quais um
estava na disposição de ir para o corpo diplomático, o Dr. Alberto Vaz da Silva, que eu conhecia na faculdade, e que, à saída do curso, nos encontramos aqui na Baixa, um dia, na rua, e perguntámos o que é que vais fazer, o que não vais fazer, e ele disse-me que queria ir para a via diplomática, para a carreira diplomática, e eu lá consegui seduzi-lo para não ir para a carreira diplomática, e terá sido o meu primeiro colega num escritório. Não tinha escritório, tive que procurar num escritório, e aí, mais uma vez, o Dr. Mário de Castro, também amigo de um grande advogado que havia, de um excelente barrista que havia, talvez como poucos, na história da nossa ordem, da nossa advocacia, o Dr. Custódio Silva, amigos também, falaram um com o outro, para onde é que o Zé vai, não vai e tal, e arranjaram uma sobreloja também aqui em Lisboa, na Augusta, sem custo, sem valor, sem cargo de renda, e então lá fui eu, atraí o Vaz da Silva, e atraí um João Baixerra de Moura, e depois também veio um doutor Cabeçadas aí, e fizemos um período de início de vida profissional, praticamente sem móveis, sem nada. Afinal, nos revezávamos uma secretária, e isto era mesmo assim, quase caricato. Há 60 anos, ou mais de 60 anos, é esta data. Eu comecei a minha relação aqui com a Ordem dos Advogados a certa altura por frequentar uma coisa que havia, que era o Instituto da Conferência. E nessa altura o Instituto da Conferência, que tinha um outro colega que vinha aqui dar as suas comunicações aos estagiários e aos outros advogados que quisessem aparecer, o Instituto da Conferência era uma coisa muito prestigiada, que nós fazíamos muito gosto em vir, porque efetivamente ouvíamos dos mais velhos aquilo que precisávamos complementarmente ao estágio, precisávamos ouvir, e era muito interessante. A certa altura fiquei até secretário da mesa do Instituto da Conferência. Isto acabado de formar, portanto, muito longe de pensar que uns anos depois viria a aproximar-me mais da Ordem dos Advogados, já com o escritório a dar os seus primeiros passos. Eu tinha que acumular isso na altura, estávamos aí nos anos de 60, 58, foi o fim do meu curso, aqueles primeiros anos a seguir coincidiram com o meu serviço militar obrigatório, que se fazia só quando havia aproveitamento escolar. Fazia só no final da universidade, portanto, com o serviço militar obrigatório. E depois com uma outra situação que eu desejava resolver, evidentemente, porque já vinha de um namoro que se prolongava de alguns anos, e era casado. E, portanto, acabei por, num intervalo entre o fim do curso e a tropa, por casar, e aquilo foi tudo em 3, 4 meses e tal. A tropa prolongou-se também por uns anos, por virtude depois dos acontecimentos que surgiram em África. Eu era um serviço militar voluntário, evidente, mas que passou a ser obrigatório porque voluntário, no sentido de que depois nós poderíamos sair ao fim do serviço militar obrigatório. Mas depois foi-se prolongando por virtude das necessidades, dos acontecimentos que impuseram essa circunstância. Eu tive uma sorte porque fui um dos melhores classificados do meu curso de tropa, que é um curso com 100 e muitos, e que os primeiros tinham a possibilidade de escolher a colocação depois, como aspirantes ou não sei o quê. E então eu escolhi um sítio que era num departamento de justiça, uma coisa qualquer que havia lá na estrutura militar, e cujo assento era aqui, precisamente num torreão do Terreiro de Paço. E aí fiquei também
depois uns tempos a dar uma assessoria, uma consultoria jurídica, já conseguiu. E foi nesses anos que se seguiram que, depois do primeiro bastonário que eu tive foi o Dr. Pedro Pita, que foi quem me assinou a cédula. Depois seguiu-se a Revolução do 25 de Abril, delegados ilustres, o Dr. Almeida Ribeiro, que me lembro, o Dr. Mário Raposo depois também, logo a seguir. E penso que a seguir ao Dr. Mário Raposo, logo a seguir ao Dr. Mário Raposo, veio o Dr. Coelho Ribeiro. E eu conheci o Dr. Coelho Ribeiro de ser, não como praticante, mas como assistente de algumas atividades do clube desportivo, do grupo desportivo de Direito que havia na faculdade. O Dr. Coelho Ribeiro puxou-me aqui para a ordem e eu entrei para um conselho distrital. Comecei aqui a minha colaboração no conselho distrital em 2 mandatos. Fiz um primeiro mandato, um segundo mandato como vogal do conselho distrital e depois segui, os bastonários foram seguindo, depois o Dr. Rosário de Castro, etc. O último bastonário, digamos, com quem eu tive mais referenciável foi o Dr. Júdice. Depois afastei-me um pouco também de qualquer cargo mais efetivo ou qualquer função mais concreta e ligada aqui à ordem. O doutor José Manuel Coelho Ribeiro trouxe-me e eu fiquei aqui cerca de 25 ou 26 anos consecutivos. Sucederam-se talvez 9 ou 10 bastonários, não quero estar agora a ser demasiado rigoroso. E além dos cargos que desempenhei no Conselho Distrital e no Conselho Superior, em 2 mandatos também, não sei simultaneamente ou não, mas depois eu continuei também uma outra ligação com a Ordem, que era com a Comissão de Legislação, à altura, inicialmente presidida pelo Rui Machete, Dr. Rui Machete. E a seguir a ele fiquei eu depois a presidir a Comissão de Legislação, o que nos apontamentos curtos que tive a ocasião ainda de dar uma vista de olhos, tenho a impressão que ainda tive 9 anos ligado à Comissão de Legislação, em que se sucederam os respectivos membros, todo de quem fiquei muito amigo sempre, tal e qual como quaisquer outros colegas aqui da ordem, sempre tive uma relação de grande afeto e de grande estima. Depois fui tendo outros cargos aqui na ordem também, outras funções que me foram cumpridas, que foi mais tarde o Instituto da Conferência, o Instituto dos Advogados da Empresa. Esse também foi criado. Eu fui o primeiro presidente, talvez, do Instituto dos Advogados da Empresa. Já depois de uma remodelação que se fez, penso eu, o Estatuto da Ordem dos Advogados, porque se deu um reconhecimento mais formal também àquilo que foi o reconhecimento no Estatuto dos Advogados em regime de contrato de subordinação. Advogado sempre por conta própria, e a diferença em relação aos dias de hoje, essa só posso dizer que é abissal, não é? Porque pouco paralelismo encontro entre o que era a prática da advocacia na altura e a prática, ainda o tempo em que eu pude, digamos, compartilhar, o tempo da advocacia já posteriormente, sobretudo nas épocas mais recentes, e sobretudo depois que foram generalizadas as chamadas sociedades de advogados. Não é? Isso também coincidiu
com uma abertura de Portugal ao mundo, não é verdade? Uma maior interligação com outras estruturas também de desempenho da advocacia e outras que deram a sua imagem e o seu exemplo também à criação desse tipo de uma advocacia, digamos, de tipo, não quero dizer substancial em termos substanciais, mas em termos formais um pouco diferente. A certa altura reformo, não é? Deixo de ter essa colaboração mais direta aqui com a Ordem e passo a ter, curiosamente, não só porque vou acompanhando e sempre com muito interesse o que se vai passando no mundo do direito e no mundo da justiça, mas também por uma circunstância muito interessante que é eu ter um filho que é advogado e além de um filho advogado tenho 5 netos que também o são. 5. Como tenho muitos netos, não vou dizer o número, ou posso dizer o número dos netos, que são 20, mas não digo dos bisnetos, que isso é que é um número que já corta todas as metas, de maneira que, enfim, é assim a vida. Há uns que têm, outros que não têm, uns que são privilegiados por isso e outros que não são. Mas, de qualquer maneira, olha, isso caiu-me na sorte, e é uma sorte grande, posso dizer isso. Os meus netos seguiram a advocacia, agora um só fez um rumo diferente, mas estão 4 a exercer. E, portanto, é no conjunto desses mais próximos que eu vou colhendo o estilo que se está a praticar e a partilha que eles fazem nos respectivos escritórios e o desempenho que têm e uma advocacia muito mais centrada numa relação não tão personalizada como era no meu tempo. Procura-se o escritório de sociedade tal e na sociedade tal, porventura, como é natural, não sei se era a gestão interior disso, mas aparecem vários advogados, aparece várias gente, e às vezes com os mesmos clientes, surpreendem os clientes. Aliás, eu tive clientes que foram surpreendidos por isso, e que um ou outro me foi dito: olha, eu prefiro um advogado assim, quase de esquina, do que ir a um grande escritório, porque tenho que repetir às vezes no grande escritório as mesmas coisas que disse a um colega que já não conhecia, que me apareceu outra vez, etc. O estilo foi diferente, o estilo é diferente, e a gente tem que reconhecer que as coisas são assim, evoluem assim, e se calhar assim é que é, e será, e não será mais ainda, porque não temos imaginação para supor aquilo que nos espera. Nos vai esperar muita coisa nesta época de transição, nesta época de grande mutação que estamos todos a viver, inclusivamente, portanto, nas próprias profissões liberais, designadamente também as profissões liberais, que passaram a ter um ónus verdadeiramente indesejável que respeita a uma espécie de tutela relativamente às instituições de interesse público que eram as ordens também se proliferaram, não é? Quero dizer, passou a haver ordens por tudo e por nada, as ordens que eram uma delegação já de exercício de interesses públicos que eram autorizados e que tinham uma credibilidade grande, não só a ordem dos advogados, como as outras ordens, as primeiras criadas, mas com um cariz, de facto, bastante diferente do que é hoje, ou do que se supõe venha a ser hoje, quando as próprias ordens passaram a ter uma espécie de uma tutela, ou uma espécie de uma, não digo inspeção, mas uma atenção quase, eventualmente, corretiva, não sei de que maneira irá ser ou não, relativamente à sua relação com o poder político.
no que eu não acho que seja nada virtuoso. Isto tudo só para desenvolvendo um pouco mais, mas não deixando de reconhecer que hoje a advocacia eu comecei a certa altura, comecei com os fax. O fax foi a grande inovação do meu escritório. Foi a grande inovação. Mandar a carta ser recebida e tal. E isso deu uma aceleração à advocacia terrível. Porque normalmente o cliente, como acontece hoje com os e-mails, não é? Quer a resposta amanhã. E normalmente a gente precisava, à época, em que não havia os instrumentos informáticos que há hoje, consultar os códigos, a legislação, confrontar, discutir com colegas, etc. E normalmente uma peça judicial ou um parecer, uma opinião, devia, pelo menos, ser dada depois de alguma reflexão, de algum tempo de amadurecimento das questões que nos eram colocadas para saírem, enfim, com o rigor e com a seriedade possível. Eu penso que a rapidez de hoje não é uma virtude. Não é uma virtude do ponto de vista da qualidade. Pode ser uma virtude do ponto de vista da quantidade, não sei, porque as coisas são muito mais rápidas, muito mais urgentes e pressionam muito. Veio depois uma outra ideia que eu achei sempre sustentável, uma evolução que já previa naquela época, que era de uma certa especialização da advocacia. E então o exercício da minha profissão propriamente, eu apanhei, tive grandes alegrias e tive alguns dissabores, e alguns dissabores, que é normal. Não é? Temos que encarar sempre isso com uma capacidade de sentido de saber ganhar e saber perder, porque as duas coisas são iguais e carecem sempre do mesmo sentimento e da mesma disponibilidade de espírito, da mesma atenção e cordialidade. Eu apanhei alguns sustos na vida e um deles foi, lembra-me, só enumerando quase os casos, foi que um solicitador apresentou-me fora de prazo uma contestação que era muito importante. E quando eu me dei conta disso, a contestação foi desentrenada e eu fiquei, enfim, como devem calcular, perdi a cor, eu já sou um bocado branco, ainda mais branco, fiquei apreensivo, então os cabelos brancos devem ter crescido ainda mais, já estavam a crescer. E foi um grande susto que eu apanhei na vida. Por misericórdia, não sei de quem, por providência também não sei de quem, por isso eu digo que sempre tenho sido, de alguma forma, algum privilegiado em passos difíceis da minha vida, esse dito processo, julgado, aliás, por um juiz distintíssimo, que era o doutor Aquilino Ribeiro, cujo tribunal era ali na altura de uma vara, ali no Príncipe Real, sem contestação, eu representava a parte que era demandada, veio a ser absolvida em decisão pelo juiz. Isto foi quase que direi, não digo ao ter de milagre, podia ser que a minha contestação não tivesse acrescido nada à posição que o juiz tomou, mas tomou. Isso foi um grande susto que eu tive na minha vida, e é verdade, porque era uma coisa que não era só menos e implicava responsabilidades que eu teria que vir a assumir, com certeza. Enfrentei uma outra situação muito curiosa também, eu depois de sair do Dr. Mário do Castro, tive uma proximidade grande, por mercê da tal relação do Dr. Mário do Castro com o Dr. Gustório Silva. O Dr. Gustório Silva, foi 4 ou 5 folhas, não me lembro bem, estava
olha para aquilo assim, de qualquer maneira, e tal, assim, homem, leva isto. Isto está um bocadinho. Sabes fazer uma coisa como deve ser? Vai fazer outra. Pronto. Isto foi um balde de água fria terrível. Eu fui para casa, para o escritório, e pensei, vou fazer outro, mas não sei fazer outro. Isto que lá está é aquilo que é o meu máximo, é que eu dei e pronto. O que é que eu vou fazer? Ora, tive a coragem e a ousadia, no dia a seguir, ou 2 dias depois, ter ido com ele, para ver os papéis e tal, eu repensei, fiz aqui o trabalho e tal, começou a ler e tal. Vês, quando queres sabes fazer uma coisa, quando sabes fazer uma coisa direita e tal, pronto. Cala-te, Zé. E passou a rasteira, mas era ter que enfrentar isto para dizer com humildade, porque isto é um episódio retratado, não é? Mas muitos outros apareceram que a gente tinha que, com alguma humildade, quando os juízes às vezes não nos queriam ouvir, ou que a gente percebia que estavam a fazer outra coisa, e não aquilo que era a nossa interpelação à testemunha, ou a nossa alegação final, ou quase que pressentíamos que já vinha a sentença feita de casa ou de qualquer sítio. A situação do advogado não podia ser outra, que não podia ser conflituosa e realmente tinha que ser delicada, tinha que ser aprumada, segundo o meu entender, e aí tínhamos que, digamos assim, engolir muitos sapos. E, portanto, com alguma humildade, que era uma coisa que eu acho que deve ser uma das qualidades que é preciso pedir ao advogado no exercício da sua profissão. Mas esta também foi curiosa, que foi um julgamento que eu defendia um réu, numa investigação de paternidade ilegítima. Vejam-se como estas coisas são, não é verdade? Quando começa a audiência de julgamento, o juiz é um tribunal coletivo, também era ali no Palácio, já no Palácio de Justiça, o juiz-presidente diz: os seus advogados importam-se que os vossos clientes venham aqui à frente, ali à frente da secretária, onde está o coletivo. E eu conhecia o meu cliente e não conhecia o investigando, o que procurava ver a sua paternidade reconhecida. Eis não quando eles se levantam, vão junto do coletivo e eu vejo 2 pessoas iguais. Na altura, nas feições, nos gestos, e vejo os juízes olharem para um e para o outro, e eu ainda não tinha começado o julgamento, disse assim: pronto, já perdi esta ação. E já perdi a ação. E acabei por perder a ação. Ainda se fizeram as audiências habituais do interrogatório de testemunhas e por aí fora. Houve o recurso, e a ação foi, o ADN veio confirmar que, efetivamente, o meu cliente não tinha, conforme era a expectativa que me tinha gerado também a mim, não tinha razão. E, portanto, teve que ver reconhecido. Infelizmente, era um rapaz que foi reconhecido filho, teve um acidente de viação 1 ou 2 dias depois. Imagine-se o que são as coisas da vida, os imponderáveis, uma luta por um objetivo, alcançado o objetivo e frustrado em escassos segundos ou minutos. Também quero dar aqui nota de uma outra coisa, que é uma história que não sei se está nos anais da ordem, mas que eu sou testemunha dela, porque participei muito ativamente nisso. Foi uma conferência, uma reunião de delegados dos conselhos distritais, lá embaixo em Albufeira, que se fez. Era na altura bastonário o António Pires de Lima, e
E a certa altura estava a correr tudo muito bem, muito bem, muito bem, e eis não quando alguém, havia a presença também da comunicação social, que ia muito atrás do Dr. António Pires de Lima. Diga-se que o Dr. António Pires de Lima, além de amigo, e não estou só a falar como amigo, mas particular amigo e colega de curso, eu reconheci nele, e reconheço nele, que foi, de alguma maneira, um advogado que também fez diferença em relação a outros, porque foi um advogado que, nessa época, expôs a ordem muito para o exterior, deu uma grande ênfase ao papel da ordem. Às vezes, assuntos que nem sequer tinham muito diretamente relação com a própria advocacia ou com o poder judicial ou qualquer coisa. Ele era ouvido. Era uma voz que tinha impacto e que tinha carisma para isso. E percorria aí as televisões e os sítios, tudo atrás, do Pires de Lima, porquê e tal. Bom, isto a propósito, porque nessa reunião da Albufeira há um jornalista que se aproxima do Dr. Pires de Lima e diz ao António Pires de Lima, diz ao Dr. Bastonário Pires de Lima, ao Dr. Pires de Lima, sabe, o Conselho de Ministros acabou de estar reunido e aprovou uma coisa que estávamos a ouvir a sua opinião e tal, que foi ali do Casal Ventoso, que acho que chama-se Casal Ventoso, foi aprovado ali para o pé dos Prazeres, em Lisboa, a instalação de uma sala de chuto para as pessoas que estavam afetadas lá pelo vício da droga, pelos dependentes da droga, para se localizarem ali e tal. Mas essa sala de chute ficava a 200 metros de uma escola primária. Nem 200 metros era de uma escola primária. Quando o jornalista conta esta coisa, diz ao António Pires de Lima, vocês não estão a ver, estava na altura com o seu ele diz para o jornalista, diz, então, olha, escreva lá que eu mando dizer a esses senhores do Conselho de Ministros que o melhor era eles irem para a sala de chute e deixarem-se de fantasias, porque não lembram o Careca pôr uma sala de chute a poucos metros de uma escola primária, onde saíam as crianças e as mães, os pais e tudo isso, tudo estava ali. Isso deu brado, porque veio para a imprensa, foi transmitido naturalmente a quem devido, e lembro-me que foi o Dr. Jorge Coelho, que na altura era ministro, que deu resposta imediata ao Dr. Pires de Lima, mas imediato, isto passava-se tudo quase, olha, Dr. Coelho, pronto, e a gente via aquilo e tal. Quase que suspenderam os trabalhos daquela reunião que houve, uma reunião com umas dezenas de deputados lá em Albufeira. E ele manda dizer que quem se mete com o PS leva. Foi uma frase que fica na história do Partido Socialista, e que teve o seu humor, teve a sua graça, e que teve exatamente origem neste bate-papo, não verbal, mas escrito ou deposto entre o bastonário da Ordem dos Advogados e o ministro na altura, Dr. Jorge, chamava Dr. Jorge Coelho. Pronto, e para terminar este aspecto só de histórias mais relevantes, não posso deixar de dizer também que assisti um pouco a isso, porque tendo conhecido o Dr. Custódio Silva, e fiquei sempre um pouco ligado a ele, e tendo conhecido também o Dr. Azeredo Perdigão, embora menos, e sabendo que eles estavam de relações cortadas há muitos anos, por virtude de uma questão qualquer, num processo em que eles se confrontaram, uma ação grande, de grande fulgor na altura em Lisboa, aquilo quebrou, e quebrou, cada um para o seu lado, nunca mais houve nada. Mas houve um homem, advogado, que era um coração de ouro também, o Dr. Fernando Cruz, que conhecia um e outro,
e que me conhecia a mim também, mais miúdo sempre, não é? Eu estou a relatar coisas ainda com grandes diferenças de idade, de histórias, porque me é pedido coisas de memória da ordem. Isso é alguma coisita que possa ficar ainda aí assente. O Dr. Fernando Cruz conseguiu uma coisa admirável. Eu assisti a isso, que foi já quando o Dr. Cristóvão, já não era, já de muita idade, e o Dr. Perdigão igualmente, nos reformados, o Dr. Cristóvão já tinha vindo do Brasil, para onde tinha ido, o Dr. Perdigão ainda estava cá e tal, e então o Dr. Fernando Cruz conseguiu a reconciliação deles. E o Dr. Perdigão era quase visita semanal da casa. O Dr. Gustavo estava invalidado já na cadeira de rodas, e o Dr. Perdigão era quase visita semanal à casa do Dr. Gustavo. Isto também é bonito, não é? Porque ao fim de uma vida inteira de grandes advogados, os advogados que eram o expoente máximo da advocacia portuguesa na altura, que toda a gente sabia que tinha havido lá um problema grave entre eles, quase no final das suas vidas também conseguiram uma conciliação e tornaram-se amigos, e um visita da casa do outro que já estava incapacitado fisicamente. Isto são pequenos dados que eu não posso prolongar, porque realmente o tempo é muito escasso, mas a minha relação com a Ordem dos Advogados também já expus qual foi. Não quero deixar também de referir que participei em vários congressos, em vários colóquios, tive a ocasião de escrever umas linhas a propósito de várias coisas. Representei a Ordem, sobretudo, em duas coisas que queria salientar, porque foram, e eu acho que tiveram muito significado. Previa uma comissão ad hoc que foi constituída para elaborar uma lei que foi oferecida ao Governo, era ministro o Dr. António Costa, e que mais tarde veio a ser corrigida aqui e acolá, e veio a ser uma lei em vigor no país, que era a Lei da Responsabilidade Civil Extracontratual. Era uma coisa que quase não existia e que confrontava as entidades públicas pela prática de determinados atos, não é verdade, que não teriam a ver lá com o desempenho corrente das funções de cada um. Essa lei foi elaborada aqui por uma comissão com colegas, o Dr. Cisa Vieira, o Dr. Rui Medeiros, a atual provedora de Justiça, a Dra. Lúcia Amaral, não é? E mais um ou dois colegas, e fez esse trabalho com uma cordialidade enorme e com muito interesse, muito interesse. Foi uma coisa que eu me congratulo de ter sido possível ser proposta pela Ordem dos Advogados. Foi uma conversa qualquer com o Ministro, e a Ordem disse, não, nós apresentamos o modelo da lei. E isso serviu, foi o padrão dessa lei. Foi o padrão dessa lei. E foi útil. Quando houve a ocasião da reforma do Estatuto da Ordem dos Advogados, eu bati muito por uma coisa que não teve êxito e que continuo a pensar. E acho que continua no Estatuto atual. Em 2005? Sim, antes, muito antes. Estamos a trabalhar nisso ainda com o Dr. José Miguel Júris, e antes disso a preparar, e que era, eu batia-me sempre numa coisa, que era, nós temos que meter a lei dos atos próprios do advogado no Estatuto da Advocacia. Porque o Estatuto da Advocacia, o Estatuto dos Advogados e Associados dos Advogados, é uma decorrência dos atos próprios dos advogados. Portanto, nada melhor do que integrar a definição dos atos próprios dos advogados no próprio Estatuto e daí o exercício da atividade e todos os aspectos que lhe interessavam. Ficou sempre uma lei separada, não é? com outra amplitude, porventura, e portanto, também colaborei em alguns aspectos do Estatuto, na altura,
também pondo em evidência uma coisa que eu tinha já alguma experiência, porque fiquei ligado a uma empresa, e que era os contratos de subordinação, que se discutia muito sempre, quando ia lá para os pareceres das incompatibilidades ou dos impedimentos, se o advogado em contrato de trabalho podia ser advogado, ou em que medida podia ser advogado, numa empresa e tal. E daí nasceu depois o advogado da empresa, mais tarde, mas com assento no nosso estatuto profissional, pelo menos da época, do reconhecimento formal da possibilidade do exercício da advocacia no regime de contrato de subordinação, desde que fosse no desempenho e no exercício da atividade estrita da sua matriz. E, portanto, sem nenhuma relação de natureza funcional. Mensagem para o futuro. O que é que eu posso, já velho como estou, posso desejar aos novos advogados? Olha, que sejam, acima de tudo, pessoas sérias, que pensem que estão ao serviço dos outros e não de si próprios, que ganhem a sua vida honestamente, claro, com uma atividade que justifica uma remuneração, mas que não distingam aqueles que podem daqueles que não podem. Todos são pessoas, todos têm os seus problemas. Quando a gente às vezes pensa que tem que levar a um nível tal de qualificação, de intervenção jurídica, determinados problemas e determinadas pessoas ou determinadas entidades, também não podemos esquecer, e isso tem importância para essas pessoas, para essas entidades, Estado inclusive, não podemos nunca esquecer que, a par disso, há outros que têm problemas menores, ou que não são menores, que é uma ilusão dizer que são menores, porque para os próprios são tão ou mais importantes do que os outros. Quer quanto à alimentação, os direitos de alimentação, quer para os problemas que têm relação e conexão com a parte da família, quer com o arrendamento, o problema da mobilidade, N coisas que podem suscitar situações contenciosas e que não devem nem podem ser nunca desconsideradas nem menosprezadas por quem quer que seja o advogado chamado a intervir num assunto de uma ou de outra natureza. Seriedade, humildade, uma grande dedicação, trabalho, esforço. É preciso haver também o saber ganhar e o saber perder. É preciso não ter ambições demasiado também. Digo sempre aos meus netos isso. Todos nós temos um princípio de Peter. Temos limites. E também temos que ter a consciência disso. E é muito importante. Prestando um serviço à causa pública, aos direitos, aos deveres. Muitas vezes nós só enunciamos os direitos, mas não esquecemos os deveres. O advogado está a patrocinar e está a defender os direitos do seu cliente e do seu cidadão, mas também está a defender e a patrocinar os deveres do seu cidadão. Portanto, é quase um bom pai de família que tem que estar ali. O que não é, muitas vezes não é, infelizmente. A massificação da advocacia gerou uma coisa que eu acho que vem de um problema que eu não sei como só apenas enunciá-lo, mas não sei como resolvê-lo, que é, deviam ir para advogados, como deviam ir para juízes, como deviam ir para outras profissões, mas aqui estamos a falar de advogados e de outros agentes
do Poder Judicial que tenham vocação, que gostem, que tenham interesse, e não por exclusão de partes. Eu vou tentar a advocacia porque não tive lugar no Instituto Superior Técnico ou no Instituto não sei o quê de outras atividades. Não tem nada com isso. Portanto, há procura apenas e somente de terem um título que depois não pode, de maneira nenhuma, dar lugar ou aso a uma vida íntegra, que é muito importante, Eu só para finalizar, queria dar duas notas aqui de duas coisas que me ocorreram há pouco quando fiz aqui esta pequena cábula, que é, e estão sempre aí, na volta, por toda a parte, continuam, já estavam, continuam e vão continuar, mas que são assuntos muito sérios e que têm que ser vistos, e que têm que ser repensados e revistos, e têm que ser revistos e repensados com rigor, que é, o problema do segredo profissional, o problema do sigilo em geral. Quer dizer, portanto, a facilidade, como é que se consegue evitar a facilidade despoderada, muitas vezes, de ver na comunicação social ou em outros média, ver na passagem de notícia, ver coisas que podem machucar as pessoas, podem desconsiderar as pessoas, podem atingir a dignidade e a honra. Não é no momento, é para uma vida. É muitas vezes para uma vida. E não é só deles, muitas vezes é a vida também de uma família. Portanto, eu acho que isso é daqueles problemas que têm que estar em cima da mesa todo o tempo. A morosidade é outro dos problemas. A morosidade é um falso problema, ao meu modo de ver. Porque o direito à justiça tem o seu tempo. Tem que ter o seu tempo. O tempo não é o tempo nem da comunicação social, nem é o tempo do cliente, nem é o tempo de quem quer que seja. Tem o seu tempo. Esse tempo tem que ser respeitado. Tem que ter as suas regras. Claro que as regras podem ser aperfeiçoadas, podem ser adequadas melhor àquilo que deva ser no campo da aplicação do direito, a procura sempre da verdade e da justiça material, não formal. Justiça formal é uma maneira de se escapar, é uma maneira de fugir. Portanto, é uma fuga. Não é aquilo que é o padrão do paradigma ideal do que é uma justiça verdadeira, sã, respeitada, acolhida por todos. E não, como infelizmente vemos, não só em Portugal, porventura noutros países, mas até em Portugal, permanentemente, uns ataques à justiça que são infundados, a maior parte das vezes, que não têm razão de ser, outras vezes não fundados, mas que também não cabe às pessoas trazê-lo para a praça pública, para desvalorizar, para desconsiderar, para apontar. Não cabe determinadas situações e entidades ser eles os inquisidores da justiça. Por isso, eu também estou de acordo que terei sido as primeiras pessoas, talvez, a ter sugerido uma coisa que hoje já não sugiro. E digo com toda a franqueza e humildade, que era o pacto para a justiça e cidadania. Aqui há pouco tempo, num dos últimos ou penúltimos aberturas de ano judicial, lembra-me que o nosso Presidente da República até fez um novo apelo a isso. Eu hoje talvez não pense já. Porquê? Porque já se passou muito tempo. No Congresso de Vila Moura,
Reis para ele, que foi o sexto, até saiu uma deliberação da Ordem dos Advogados nesse sentido. Muito antes, e já muito antes falava nisso. Havia escritos já sobre isso. Os espanhóis tinham feito, nós também pensávamos que podia ser feito. Reunindo à volta da mesa, de facto, todos os agentes da Justiça, para pacificamente e com calma, sem nenhum preconceito nem religioso, nem político, nem de classe, nem nada, podermos encontrar as melhores condições para o exercício da advocacia. Portanto, o que eu espero da advocacia hoje é que os meus netos, os meus bisnetos e todos aqueles que são não de família, mas que estão no grupo etário deles, possam ainda recuperar alguns temas e alguns princípios que devem ser absolutamente essenciais para a preservação, para a manutenção, para a dignificação de um Estado de Direito democrático. Não temos um Estado de Direito democrático se houver influência política no Poder Judiciário. Não temos um Estado de Direito democrático se tivermos uma influência do Poder Judicial nos políticos. Isto é quase uma separação de pessoas e bens. Mas tem que ser, para não ser mesmo um divórcio. Enfim, os diálogos têm sempre que se manter. Mas era isto que eu desejaria para o futuro, que a advocacia fosse continuasse a ser, sempre foi, a sua história também diz que sempre foi, um pilar muito forte para a defesa da dignidade da pessoa humana.